E o verso 25 diz: ora, o filho mais velho, que representa aqui os fariseus, os escribas, os que diziam: esse aí é amigo de pecadores, recebe pecadores e come com eles, se banqueteia com eles, não se sente mal do lado deles, é amigo deles. Que coisa mais nojenta! E Jesus está dizendo: olha, eu só estou expressando o amor do meu Pai, que vocês chamam de Pai de vocês, que vocês chamam de nosso Deus. E vocês não toleram a manifestação do amor do meu Pai me atravessando em favor desses seres marginais que vocês desprezam. Vocês não aguentam o amor de Deus, por isso vocês não conseguem participar da festa, da celebração da graça, do acolhimento, da inclusão amorosa de Deus para com todo filho que, independentemente de por onde tenha andado ou passado, ou como esteja voltando ou chegando, caiu em si e disse: eu sei que na casa do meu Pai o que houvesse de mais humilde ainda é de uma abundância de generosidade que eu não consegui encontrar em lugar nenhum onde estive. Então, logo quanto meu dinheiro tenha vindo a acabar, eu na mesma hora fui completamente ignorado pelos demais e nem comida de porco me deixavam comer. Por isso meu coração agora é total gratidão. Mas o filho mais velho, semelhantemente, quem sabe a você, religioso, casmurro, emburrado, ranzinza, chato, que fica querendo e cobrando tudo, e cobra não o irmão com quem ele nem fala, em relação a quem ele declarou que já estava morto, embora estivesse vivo. E embora ele não parasse de pensar no que o irmão poderia estar existindo, fazendo, para ele aquela era uma figura morta. Ele queria que estivesse morta para o coração do pai também. E ficou com ódio desse irmão ter caído em si, voltado, e com mais ódio ainda do pai o ter recebido. Sem quarentenas, sem punições, sem disciplinas eternas, sem ameaças, sem assunto de reprovação. Ao contrário, tudo no abraço, no acolhimento e na validação do amor que não pergunta nada a quem já chegou com o coração totalmente arrebentado de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente, já tinha caído em si e entendido a sua própria idiotice. Quem já entendeu não precisa de questionamento. E é assim que o pai faz. Mas é assim que o filho mais velho, que os religiosos, que os fariseus, que os que se sentem donos das coisas de Deus não conseguem fazer. O filho mais velho estivera no campo. O campo pode ser o campo da fazenda, o campo missionário, o campo, qualquer campo. Era tarefa, era trabalho, tudo era compromisso, tudo era neurose, tudo era angústia, tudo eu espero que Deus esteja contabilizando tudo isso mais e mais e mais, vendo a minha superioridade, eu que estou aqui, eu que fiquei. E ele que estava no campo, quando voltava para casa, também vindo ainda de longe, veio chegando, sentindo que tinha uma dinâmica, um movimento diferente e estranho. Na casa do pai. O que será que está acontecendo de alegria na casa do meu pai? É o que vem ele perguntando. Não tem nenhuma razão para estar alegre. Eu volto do campo todo dia e nunca tem festa nenhuma, nem movimento algum. Por que hoje? Por que hoje? Quando ele chega, se aproxima mesmo da casa, ele ouviu a música da melhor banda da cidade. Falou: não é possível, contrataram essa banda. Qual é a ocasião, qual é a surpresa? Não é nem meu aniversário. O que será? Aí ele viu as danças.
Homens e mulheres dançando, gente bem vestida, bonita, celebrando, com alegria, e comida em abundância passando, e o pai que não cabia em si, em alegria, como se estivesse festejando com anjos. Ele vê aquilo tudo e chamou um dos criados. Porque ele tinha criado. Ele mantinha tudo na base da subserviência, da diferença, da separação, do apartheid, do eles lá e eu aqui. Eram criados. Chama um dos criados e pergunta: o que é isso? Que história é essa? Como é que eu saio de manhã e tá tudo normal e eu volto agora à tarde e tá essa festança, com essa celebração, e meu pai tá tão alegre que parece embriagado de felicidade. O que é isso? E aí o criado lhe informou: é que voltou o teu irmão. E teu pai ficou feliz. E mandou matar o novilho cevado. E promoveu essa festa. E trouxe esses convidados porque o recobrou com saúde, intacto, arrebentado, lanhado, fedido, como se dizia antigamente na minha infância, estoporado, mas inteiro. E ele está feliz, essa é a razão da festa. E esse rapaz, quando foi informado de que tudo estava bem, ficou com ódio. Porque ele queria que tudo tivesse dado errado para o irmão. Ele não podia admitir que uma pessoa tão diferente dele, tão estranha aos modos dele, tão relacionalmente distinto em relação ao pai, que tinha uma relação de tamanha liberdade que chegara até ao ponto de, no dia e no tempo do seu surto, dizer: pai, você está demorando demais a morrer. E machucou o pai. E foi-se da casa do pai, como vocês já ouviram a história, com várias repetições da minha parte enquanto eu narro. E agora esse garoto volta com saúde e é recepcionado com essa festa de anjos, com essa celebração da graça. Meu pai só pode estar doido, ter pedido as referências. Só pode ser um pai perdulário, que não se importa com o que perde, nem tampouco pune os filhos que no seu afã de autoliberdade torraram tudo, gastaram tudo, perderam tudo, voltaram esfuleimados e são recebidos com compaixão, com perdão, com graça, com misericórdia, com acolhimento, com celebração, sem que esse assunto seja repetido até a exaustão ou a loucura. Era o que eu faria se eu fosse Deus, se eu fosse pai. E aonde quer que eu estou, é assim que as coisas são. Como todo bom crente diz e afirma, e você também, igualmente. E quando eu digo você também igualmente, é porque eu conheço gente que explicitamente, no curso desses 51 anos de pregação do Evangelho, em julho, no dia 18, eu farei 52 anos pregando essa palavra, essa graça, falando desse mesmo amor. Eu já ouvi pessoas durante esse tempo me dizerem explicitamente: olha, eu me identifico na parábola do filho pródigo, é com o irmão mais velho. Eu acho uma injustiça, Caio, uma injustiça de Deus ou daquele pai. Eu acho uma injustiça de Jesus contar essa história sem nenhuma punição para aquele filho que foi embora, como se ter se arrebentado todo, ter ido parar numa disputa de babugens com porcos na pocilga já não fosse uma disciplina esmagadora da existência.
Não, para essas pessoas não. E me dizem, eu não consigo tolerar. Aí você vê, tem sempre alguma coisa de comparação com elas. Eu, por exemplo, estou aqui, eu me mantive virgem todos esses anos. Eu podia ter dado à torto e à direito. Ou eu podia ter comido, pegado para todos os lados, mas eu fiquei aqui no trabalho, no campo, na ação missionária, no grupo, na congregação, no serviço, na entrega, sem me alegrar com nada, fazendo jejum de felicidade. Não, eu me identifico com esse cara. Como eu já vi pessoas também me dizendo, e eu falei isso agora, quando em Mateus eu abordei a parábola daquela contingência dos trabalhadores da última hora, que receberam a mesma coisa daqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã, os que chegaram às 5 da tarde receberam a mesma remuneração e ficaram com ódio do dono do campo, e aí ele tem que dizer, escuta, eu não fiz injustiça a vocês, eu combinei um denário, paguei um denário, os outros todos vieram sem combinar nada comigo. Então, da minha parte, você recebe no mínimo o combinado, o que é justo. Agora, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser do que é meu, não estou roubando ninguém, não estou tirando nada de você para dar para os outros. Então, porque eu sou bom, você é mau? Porque eu sou bom, você é mau? Porque eu sou bom, você é mau? Você quer que eu me nivele por baixo como você e fique mesquinho como você? Não, eu não virei exator nem senhor de escravos, eu sou pai. Se você se trata como um escravo e trata os outros como escravos seus e servos criados seus, é porque você é um medíocre que não enxergou toda a liberdade que eu tenho lhe oferecido, quando já antecipei tudo que você poderia ter e usufruir, você não quis. E agora você quer controlar a minha graça, a minha redenção, o meu acolhimento, o meu perdão, o meu amor para com os estranhos e os diferentes, só porque você quer ser a medida de todas as coisas? Não! Mas ele se indignou. Indignou, ficou com raiva de Deus, com raiva do Pai, com raiva de Jesus, com raiva do irmão. Ele queria que tivesse apenas da parte dele chegado alguma notícia por algum viajor estranho e anônimo de que esse filho tinha morrido e sido sepultado no buraco dos porcos. Essa era a notícia que ele queria ter tido. É por isso que esse tipo de gente fala tanto em disciplina, fala tanto em julgamento, fala tanto em inferno, fala tanto em diabo, fala tanto em condenação, fala tanto em julgamento, fala tanto que não há perdão, despreza tanto qualquer um, mesmo o irmão, mesmo que tenha nascido na casa dele. Se virar gay, é um perdido. Se virar lésbica, tá no inferno. Se virar qualquer outra coisa que não passe no exame da linha moral da religião, é um indivíduo reprovado para sempre. E que não tem lugar no coração de quem quer que seja sério para com Deus como ele o era. É uma coisa horrorosa ver que é exatamente isso que é praticado e continua sendo. Foi praticado contra Jesus nos dias de Jesus e continua sendo praticado depois de Jesus ter ensinado tudo o que ensinou, nada mudou. E esses supostos filhos, que nunca foram a lugar nenhum, mas viveram mais distantes do que o filho que se afastara para um lugar longínquo, porque aquele filho se distanciou no espaço-tempo. Mas esse aqui se distanciou na existencialidade, na relacionalidade. Ele encontrava com o pai toda manhã e sacudia a cabeça para ele toda noite. Mas não tinha nenhuma intimidade, não tinha nenhum prazer, tudo era formalidade. Bom dia, pai. Estou indo para o campo trabalhar. Deus te abençoe, meu filho. Saía ele. Voltava, boa noite, pai.
Voltei do campo, vou tomar banho e vou dormir. Amanhã começa cedo. Deus te abençoe, meu filho. Assunto nenhum, interesse nenhum, coisa alguma lhe despertava o desejo de aproximação, dialogabilidade, relacionalidade, amizade, proximidade daquele pai, de modo que ele conseguira, não indo a lugar nenhum, ficar tão distante do pai que o pai nem nele tinha tempo para pensar, porque ele era tão absoluto em relação ao seu pai, que o pai dizia, deixa ele ficar aí, ele é um desses 99 que não necessitam de arrependimento. Ele é uma das 9 dracmas que acham que não se perdem de nada porque estão guardadas na gaveta fechada. Ele é esse filho que não vai a lugar nenhum, mas nunca chega perto do coração do Pai, do coração de Deus, como a maioria dos religiosos, como a maioria dos fariseus. Indignou-se e não queria entrar. Por isso eu disse que os religiosos têm muita dificuldade em entrar e em participar dessa festa, desse convite, desse acolhimento, desse banqueteamento do amor do Pai, abraçando esses filhos que voltaram da terra distante, arrebentados e arruinados, porém acolhidos e perdoados pelo amor imutável desse Pai, que é a cara de Jesus. Indignou-se e não queria entrar. É por isso que ficam fora. É por isso que Jesus disse a eles, aos fariseus, em verdade eu vos digo que muitos publicanos, pecadores, marginais, meretrizes, prostitutas, seres invisibilizados, tomarão lugar à mesa no banquete do meu Pai, enquanto vós, os chamados filhos do reino, que nunca saíram de casa, ficarão de fora. E ficarão de fora porque não quiseram entrar na festa quando a porta estava aberta e todo mundo sendo convidado para vir. Eles, todavia, disseram, nós não queremos fazer parte disso aí. Jesus disse, e depois, quando a porta fechar, não adianta mais bater, porque essa porta da graça está aberta todo dia. E vocês não querem entrar por causa do juízo que vocês têm contra aqueles que vocês possam encontrar lá. Vocês declararam que são irmãos mortos. Então, como para o Pai eles estão vivos, porque para o Pai todos vivem, como Jesus ensinou, quem declara o seu irmão morto fica de fora da festa que o Pai deu para colher o que estava morto e reviveu, o que estava perdido e foi achado. Ficará de fora desse regozijo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Não quis entrar, indignado com o Pai. O Pai, porém, saindo. Aqui também tem uma adversativa de amor, que a gente encontra no verso 22, quando se diz, o Pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, bote um anel no dedo, sandália nos pés, acolham-no, preparem tudo para ele. Ele voltou, nós ganhamos, nós vencemos, a ressurreição venceu a morte, que alegria. Agora aqui tem uma outra adversativa, no verso 28. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o Pai procurava conciliá-lo. Recebeu o mesmo amor do Pai. Só que aqui é o Pai se humilhando. Porque esse filho não tinha nenhuma oração a oferecer, nenhuma declaração de graça, nenhuma afinidade, nenhuma empatia, nenhuma solidariedade, nenhuma comunhão com a alegria do Pai. Não tinha nenhuma capacidade de dizer, Pai, que alegria que você está tão feliz por recuperou o seu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E deu essa festa. Não havia nenhuma solidariedade para com o amor de Deus no coração dele. O Pai, porém, procurava conciliá-lo.
acalmá-lo. Calma, por favor, é meu filho. É o mesmo sangue que você tem. Carrega os mesmos genes. É resultado do meu amor. Ele foi gerado pela minha vontade de amar. Objeto do mesmo amor. E você, como mais velho, tem 2 vezes mais do que ele jamais teve. Para com isso. Entra. Não fica de fora da festa da graça. Acolha os irmãos. Não deixe que ninguém seja marginalizado pelo seu coração só porque não viveu a existência que você viveu, porque a sua lhe foi dada com liberdade plena por exercício de qualquer que fosse a sua boa vontade que você quisesse assim exercer e praticar, mas você não quis nada. Aí ele, o filho mais velho, indignado, e não aceitava nenhuma palavra de conciliação, de reconciliação, de aproximação, de pacificação, vinda do pai, respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir nenhum dos 10 mandamentos. Nenhum. Eu nunca disse que um outro é meu pai, sempre disse que eras tu. Sempre cumpri todas as tuas vontades. Sempre respeitei o teu nome. Sempre tentei te honrar, querendo que as pessoas dissessem: poxa, que filho mais dedicado. Sempre. Eu nunca te traí, nunca adulterei pelas tuas costas em nada, nem com ninguém. Eu nunca roubei. Eu nunca menti a respeito de nada dos teus negócios, que hoje são meus. Me dediquei completamente. Ele só não confessava que ele cobiçava a liberdade, cobiçava o pecado, cobiçava os prazeres, cobiçava o hedonismo, cobiçava a expansão dos horizontes daquele irmão mais novo. Mesmo o cara tendo se arrebentado todo, ele continuava invejando os tempos existenciais de provamento de coisas variadas e diferentes que ele não conhecia. O final foi trágico, mas ainda assim ele odiava porque ele não tinha ido e o outro fora. E ele diz: eu te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir uma única ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. E o pai perplexo. Pai perplexo porque todos os cabritos eram dele. Todos os bois, os novilhos, todos os campos e pastos, todas as propriedades, tudo era dele. Já desde que aquele irmão provocara isso, quando pedira que o pai antecipasse a herança, já que demorava a morrer, tudo foi repartido entre ambos. E o tempo que o outro ficou longe, queimando e consumindo tudo, era o tempo que ele podia ter usufruído o que ele quisesse, com moderação, com calma, com sabedoria, com liberdade, e não precisaria jamais de coisa alguma, a não ser manter um mínimo de relacionalidade livre, sem peso com o pai. Mas ele olhava para o pai apenas como aquele ser inatingível, implacável. Ele tinha uma outra projeção do pai, era como naquela parábola que a gente vai encontrar em Mateus, no capítulo 24, parábola dos talentos. Capítulos 24 e 25 tem uma série de parábolas. E a dos talentos, tem lá uma figura que recebe um talento só e senta em cima, cava um buraco, senta em cima e esconde. Porque a concepção que ele tinha daquele que dera a ele o talento de graça e dissera:
pode viver com a liberdade que você queira, multiplica, faz o que você quiser, eu te dei esse talento. Ele cavou um buraco, sentou em cima, e quando chegou o dia em que aquele que dera a ele o talento se aproximou e perguntou: escuta, cadê o talento que eu te dei? Eu te dei um, cadê? Aí ele disse: não, eu fiz um buraco, sentei em cima, eu sabia quem tu eras, sabia que tu cobras até o que tu nunca deste, tu demandas o que tu nunca entregaste, e que tu és mal por natureza intrínseca, e eu tive medo de ti. Por isso está aqui, toma o que é teu e sai de perto de mim. E Jesus disse que esse também é um servo mau. Maldade, do ponto de vista de Jesus no Evangelho, não tem muito a ver com o que o indivíduo fez de errado com o corpo dele, com a vida dele, no âmbito dos limites da idiotice dele. O mal é aquele que recebe tanta graça e trata o Deus da graça como se fosse um diabo, transferindo ou projetando para ele as piores perspectivas e percepções, como se ele fosse um perverso que não tinha nenhum interesse na felicidade de ninguém e que fosse cobrar tudo como um exator perverso e que receber alguma coisa dele ao invés de ser bom era um perigo. Está aqui esse filho jogando na cara do pai: tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E o pai disse: meu filho, eu te dei tudo. Tudo que é meu é teu. É uma coisa que Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, e que os crentes não entendem nunca. Nunca. A mesma coisa que o pai diz aqui, Paulo pega isso aqui e transforma numa consciência. Ele tenta apresentar à igreja em Corinto, dizendo: pois tudo é vosso. Tudo é vosso. Primeiro ele diz: todas as coisas foram criadas por amor de vós. Pois tudo é vosso. Seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas presentes, sejam as coisas por vir. Tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Mas essa moçada continua dizendo: tu nunca me deste um cabrito, eu nunca tive um prazer, eu nunca... Não tem, porque você é um idiota, cara. Você é um fariseu que mata a vida para si mesmo e não quer mais deixar ninguém viver. Você se tornou esse crente que não vive e não deixa viver, esse intolerante, indignado contra a vida de todos os seres diferentes de você. Enquanto o pai diz: meu filho. Ele, porém, está dizendo: mas veio esse teu filho, porque meu irmão não é. Por isso ele diz: esse teu filho, porque meu irmão não é. Se ele é teu filho, meu irmão não é. Parece até que faz alguma diferença. Que Deus me chame de filho e você diga que eu não sou seu irmão. Olha, se Deus me chama de filho e você diz que eu não sou seu irmão, quem é que está do lado errado da vida? Quem é que está do lado de fora da festa? Preste atenção. Se Deus me chama de filho, mas você não me considera seu irmão, quem é que está do lado de fora da festa do Pai? É quem, mesmo tendo pecado, voltou arrependido e agora usufrui da graça de Deus, ou você? E ouvindo e acusando Deus de ser pai de quem você não gosta, chama esse de teu filho para Deus, mas não é teu irmão. Ora, se os que são filhos de Deus não são seus irmãos, você é o quê? Você está de que lado da vida? Você está na festa ou está na antifesta? Da infelicidade?
como esses fariseus viviam e a maioria dos religiosos que carregam o mesmo espírito, praticando as mesmas coisas e chamando o outro de teu filho para Deus, mas não de meu irmão. É teu filho, mas não é meu irmão. E aí é onde o perigo mora, porque se eu sei que alguém é filho de Deus, mas eu digo que não é meu irmão, eu me excluí da graça, eu fiquei de fora da festa do banquete eterno. E é o que Jesus ensina aqui, em parábolas, essa noção de uma profundidade simples e absoluta. Ora, veio esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e tu mandaste matar para ele o novilho cevado, e nunca mandaste matar um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Meu filho, o que é isso? Como você é tão cego, como você ficou assim, tão estupidificado, meu filho. Tudo que é meu é teu, e tu estás aqui, sempre estiveste aqui. Não usufruíste nada porque a tua mente é fechada. Tu te proíbes de viver. Mas tudo que é meu, eu já te dei. Já compartilhei, já abri a porta da graça para você. É que você não entra, não sai, não vive, não deixa viver. Entretanto, meu filho, olha o pai falando. Entretanto, meu filho, era preciso que nos regozijássemos. E ele tenta incluir esse filho aqui por último. Era fundamental, era importante que nos regozijássemos. Na tentativa de conciliação, até o fim ele tenta incluir esse filho mais velho na alegria do reino de Deus, mas o cara não quer. Mas o pai insiste. Era preciso que nos regozijássemos. Era preciso que nos alegrássemos. Porque esse teu irmão, que é obviamente filho do pai, mas o pai diz, olha, estou te dando uma chance, uma adversativa da graça em teu favor. Olha essa adversativa do meu amor. Quando ele diz, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, esse teu irmão, esse teu irmão, você não quer admitir? Mas não faça isso não, porque se você disser esse teu filho e não esse meu irmão, e se você não admitir que todos os meus filhos deveriam ser seus irmãos, você está se excluindo da minha paternidade por você mesmo. Não sou eu que estou te excluindo, é você que se auto-exclui. Quando não acolhe os irmãos, você se exclui do amor de Deus. Porque era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Você não pode se alegrar com a alegria do Pai, com a alegria de Deus, porque esse teu irmão estava perdido. Foi achado, caiu em si, se enxergou, voltou. E tem uma vida para viver. Sob o mesmo teto, com o mesmo amor, mas ele não quis entrar. E Jesus deixa a festa aí parada. Lá dentro, todo mundo se alegrando. E os fariseus aqui fora resmungando, reclamando, porque ele come e bebe com publicanos, com pecadores, com meretrizes, com marginalizados da vida. Ele é amigo dessa gente, desses seres abjetos. E Jesus, na parábola aqui chamada do filho pródigo, encerra a história com esse fariseu, com esse filho mais velho, com esse irmão, com ódio da alegria, da graça, do perdão e da salvação do lado de fora da festa. Não entra até o dia em que a porta fechar. E aí ninguém mais vai entrar. Eu te peço, Jesus, que esta palavra tenha chegado ao coração de alguém, de alguns, ou por tua misericórdia de muitos, e que ela não cesse, ela não tem prazo de validade. Daqui a 200 anos, se
esse português ainda for entendido, ela será completamente límpida, cristalina, validada, real e imutavelmente poderosa para iluminar a mente de qualquer um que queira o abraço, a graça e o aconchego do coração do Pai. E para qualquer irmão que, por mais idiota e burro que seja, conseguir enxergar a alegria do Pai, romper as muralhas de contenção do seu orgulho perverso e entrar, enfim, na festa da misericórdia e fazer parte das danças da alegria da salvação. É o que eu te imploro que aconteça, em nome de Jesus. Amém e amém.